Olá! Bem-vinda ou bem-vindo a esse canal de audiobooks Lendo com Intenção. E hoje a gente vai continuar lendo o livro No Invisível, do Leon Denis. Nesse vídeo a gente vai ler o capítulo 19, Transe e Incorporações. O estado de transe é esse grau de sono magnético que permite ao corpo fluídico exteriorizar-se, desprender-se do corpo carnal e a alma tornar a viver por um instante sua vida livre e independente. A separação, todavia, nunca é completa. A separação absoluta seria a morte. Um laço invisível continua a prender a alma ao seu invólucro terrestre. Semelhante ao fio telefônico que segura a transmissão entre dois pontos. Esse laço fluídico permite à alma, desprendida, transmitir suas impressões pelos órgãos do corpo adormecido. No transe, o médium fala, move-se, escreve automaticamente. Desses atos, porém, nenhuma lembrança conserva ao despertar. O estado de transe pode ser provocado, quer pela ação de um magnetizador, quer pela de um espírito. Sob o influxo magnético, os laços que unem os dois corpos se afrouxam. A alma, com seu corpo sutil, vai se emancipando pouco a pouco. Recobre o uso de seus poderes ocultos, comprimidos pela matéria. Quanto mais profundo é o sono, mais completo vem a ser o desprendimento. As radiações da psique aumentam e se dilatam. Um estado diferente de consciência, faculdades novas se revelam. Um mundo de recordações e conhecimentos sepultados nas grandezas do eu se patenteia. O médium pode, sob o império de uma vontade superior, reconstituir-se numa de suas passadas existências, revivê-la em todas as suas particularidades, com as atitudes, a linguagem, os atributos que caracterizam essa existência. Entram ao mesmo tempo em ação os sentidos psíquicos. A visão e a audição, à distância, se produzem tanto mais claras e fiéis quanto mais completa é a exteriorização da alma. No corpo do médium, momentaneamente abandonado, pode dar-se uma substituição de espírito. É o fenômeno das incorporações. A alma de um desencarnado, mesmo a alma de um vivo adormecido, pode tomar o lugar do médium e servir-se de seu organismo material para se comunicar pela palavra e pelo gesto com as pessoas presentes. Bom, eu acho que eu vou fazer um parênteses sobre esse assunto, porque esse livro ele é bem antigo. Ele já tem mais de 100 anos, no caso, né? Ele foi publicado por volta de 1911, pelo menos o prefácio, né, que a gente leu no começo, ele é da edição de 1911. Bom, mas eu tô vendo aqui o copyright pela Federação Espírita Brasileira de 1919. Então, provavelmente ele foi escrito mais ou menos nessa época mesmo de 1911. Mas enfim, fazendo parênteses, né? Que eu pausei aqui a leitura. Eu não concordo muito com essa descrição que ele acabou de fazer, em que falando que o espírito toma o lugar do médium, né? Serve de seu organismo material. Eu não vejo dessa forma. E também, se a gente for estudar com as informações que a gente tem hoje, né? Mais atualizadas, mais modernas, a gente tem bastante ciência também sobre espiritismo mais atualizada, a gente vai entender que não é exatamente isso, né? Não é que o espírito entra no corpo do médium e toma o lugar. Isso parece meio coisa de filme de terror, assim, né?
No meu entendimento, é uma conexão parcial, assim, que acontece, né? Muitas vezes, por exemplo, quando vai acontecer uma psicografia, o espírito, ele tá ali magnetizando a sua mão e usufruindo desses movimentos. Então, quando o médium vai dar uma comunicação verbal, né? Uma psicofonia, o espírito magnetiza a garganta. Não é que ele toma o corpo inteiro, que ele entra no corpo do médium para fazer essa comunicação, né? Até porque falar desse jeito dá a impressão que o médium não tem controle sobre o que acontece com ele, porque o espírito tomou o seu corpo. E não é assim que funciona. O médium é o dono do corpo dele, ele tem total controle sobre o que acontece e só vai acontecer alguma coisa se ele permitir. Então, o médium pode simplesmente barrar qualquer coisa que o espírito esteja tentando fazer através do corpo do médium. Então, eu só queria pontuar isso, assim, talvez dar uma atualizada, né, no assunto, porque eu acredito que isso já tá um pouco ultrapassado. E tudo bem, né? A gente tá lendo um livro que tem mais de 100 anos. A gente vai encontrar. E provavelmente teve outras passagens sobre isso que eu acabei não comentando. Outras passagens desatualizadas e que já estão ultrapassadas e que a gente já sabe que é diferente, ou enfim. É isso. E, bom, me dê sua visão também sobre esse assunto, o que você acha. Eu fico curiosa para saber o que você que está ouvindo pensa sobre o que a gente está lendo. Então, fica à vontade para comentar, tá bom? Agora eu vou voltar aqui para a leitura. Sábios eminentes dão testemunho da realidade desses fatos. O Dr. Oliver Lodge, em seu discurso na Royal Society de Londres, em 31 de janeiro de 1902, assim se exprime. Uma máquina, elaborada como são os nossos corpos, pode ser empregada. No caso de transe, não só pela inteligência que, por assim dizer, a fabricou, mas também por outras inteligências a que ela se permite fazer uso. Isso naturalmente não se realizaria senão por um certo tempo e com bastante dificuldade. Em sua comunicação transmitida no Congresso Oficial de Psicologia de Paris, em 1900, o professor Myers, de Cambridge, era ainda mais afirmativo. Depois de haver enumerado os fenômenos obtidos no estado de transe pelas senhoras Piper e Thompson, fenômenos que ele estuda há 25 anos, assim concluiu o professor. Em sua maioria, os fatos enunciados lembram o caráter e a memória de certas pessoas mortas. Estou convencido de que essa substituição de personalidade ou mudança de espírito ou possessão é um sensível progresso na evolução da nossa raça. Durante o transe, o espírito do médium pouco se afasta. Permanece quase sempre confundido no grupo espiritual que cerca o seu invólucro terrestre. Sua influência, às vezes, se faz ainda sentir sobre o corpo, a que seus próprios hábitos o atraem. Sua ação se torna, em tal caso, um incômodo, um estorvo para os espíritos que se comunicam. Quando a ação oculta é insuficiente e o transe pouco profundo, o desprendimento é incompleto. As personalidades se confundem. O médium resiste à ação exterior do espírito, que se esforça por tomar posse de seus órgãos. Suas radiações psíquicas se mesclam às do manifestante. Daí, em variadas proporções, conforme os casos, duas partes a distinguir na manifestação, a do médium e a do espírito. Operação delicada, que exige profundo conhecimento das personalidades que se apresentam e das condições do fenômeno. O estado de transe facilita a sugestão. Dos fenômenos de escrita e da mesa, o médium se conserva na plena posse do seu eu, de sua vontade, e poderia repelir as inspirações que recebe. No desprendimento, já se não dá o mesmo.
a alma se tem retirado e o cérebro material fica exposto a todas as influências. Quando está suficientemente protegido, o médium torna-se receptivo quanto às sugestões de um magnetizador, como as dos assistentes ou as de um espírito. É o que muitas vezes lança uma certa confusão na interpretação dos fatos e exige, na parte dos experimentadores, extrema prudência. Em tal caso, é difícil distinguir a natureza real das influências atuantes. Hudson Tuttle, médium ele próprio, o faz notar em seu livro Arcana of Spiritualism. Os grupos espíritas são frequentemente joguete de uma ilusão, enganados por suas próprias forças positivas. Afastam os ditados espíritas, substituindo-os pelo reflexo de seus próprios pensamentos. E então observam contradições e confusões que ingenuamente atribuem à intervenção de espíritos malévolos. É preferível, por isso, deixar agirem sozinhos os espíritos sobre o médium, abstendo-se de toda intervenção magnética humana. Foi sempre o que fizemos, no curso de nossos estudos experimentais. Em raras circunstâncias, quando, faltando-lhes de repente a força psíquica, as inteligências nos pediam que atuássemos sobre o médium por meio de passes. Bastava essa passageira intervenção para fazer crer nos assistentes numa ação sugestiva de nossa parte. Na maioria das vezes, os fluidos de um magnetizador, por seu estado vibratório particular, contrariam os dos espíritos, em lugar de auxiliá-los. Tem estes que se entregarem a um trabalho de adaptação ou purificação, que esgota as forças indispensáveis à manutenção. Um magnetizador cujos fluidos não sejam puros, que não possuam um caráter reto, nem irrepreensível moralidade, pode, mesmo sem o querer, influenciar o sensitivo num sentido muito desfavorável. Mesmo quando a ação oculta, poderosa e bem determinada, é preciso ter ainda em conta o embaraço do espírito que se deve comunicar com o auxílio de um organismo estranho, mediante recursos muitas vezes restritos. O estado de harmonia entre as faculdades do espírito e as do médium raramente existe. O desenvolvimento dos cérebros não é idêntico, e as manifestações são por isso contrariadas. É o que nos diziam certos espíritos no curso de nossas experiências de incorporação. Estamos acanhadamente encerrados. Faltam-nos meios suficientes para exprimir os nossos pensamentos. As partículas físicas deste cérebro são muito grosseiras para poderem vibrar sob nossa ação. E as nossas comunicações se tornam por isso consideravelmente enfraquecidas. O espírito Robert Hyslop o repete a seu filho, o professor Hyslop. Quando penetra na atmosfera terrestre e no organismo do médium, as coisas, diz ele, se lhe amesquinham. Todas as coisas se me apresentam tão nitidamente, e quando é que venho para exprimi-las, James, não o posso. Entretanto, quando se pode dispor de um médium de real valor, quando a possessão é completa e a força suficiente para afastar as influências contrárias, deparam-se fenômenos imponentes. O espírito se manifesta na plenitude do seu eu, em toda a sua originalidade. O fenômeno das incorporações se mostra então superior a todos os outros. Indagam certos experimentadores. O espírito do manifestante se incorpora efetivamente no organismo do médium? Ou opera ele antes à distância, pela sugestão mental e pela transmissão de pensamento, como pode fazer o espírito exteriorizado do sensitivo? Um exame atento dos fatos nos leva a crer que essas duas explicações são igualmente admissíveis, conforme os casos. As citações que acabamos de fazer provam que a incorporação pode ser real e completa. É mesmo algumas vezes inconsciente, quando, por exemplo, certos espíritos pouco adiantados são conduzidos por uma vontade superior ao corpo de um médium e postos em comunicação conosco, a fim de serem esclarecidos sobre sua verdadeira situação. Esses espíritos, perturbados pela morte, acreditam ainda, muito tempo depois, pertencerem à vida terrestre. Não lhes permitindo seus fluidos grosseiros o entrarem em relação com espíritos mais adiantados, são levados aos grupos de estudo,
para serem instruídos acerca de uma nova condição. É difícil, às vezes, fazer-lhes compreender que abandonaram a vida carnal, e sua estupefação atinge o cômico quando, convidados a comparar o organismo que momentaneamente animam com o que possuíam na terra, são obrigados a reconhecer o seu engano. Não se poderia duvidar, em tal caso, na incorporação completa do espírito. Noutras circunstâncias, a teoria da transmissão à distância parece melhor explicar os fatos. As impressões oriundas de fora são mais ou menos fielmente percebidas e transmitidas pelos órgãos. Ao lado de provas de identidade, que nenhuma hesitação permitem sobre a autenticidade do fenômeno e intervenção dos espíritos, verificam-se na linguagem do sensitivo em transe expressões, construções de frases, um modo de pronunciar que lhes são habituais. O espírito parece projetar o pensamento no cérebro do médium, onde adquire de passagem formas de linguagem familiares a este. A transmissão se efetua, em tal caso, no limite dos conhecimentos e aptidões do sensitivo, em termos vulgares ou escolhidos, conforme o seu grau de instrução. Daí também certas incoerências que se devem atribuir à imperfeição do instrumento. Ao despertar, o espírito do médium perde toda a consciência das impressões recebidas no sentido de liberdade. Do mesmo modo que não guardará o menor conhecimento do papel que seu corpo tenha desempenhado durante o transe. Os sentidos psíquicos, de que por um momento haviam readquirido a posse, se extinguem de novo. A matéria estende o seu manto, a noite se produz. Toda a recortação se desvanece. O médium desperta num estado de perturbação que lentamente se dissipa. Às vezes, o regresso à carne origina cenas pungitivas, quando o médium, durante a exteriorização, tornou a ver no espaço entes amados, e no instante que precede o despertar ainda conserva essa impressão. O contraste entre a vida livre e luminosa que acaba de fruir e o cárcere sombrio a que é obrigado novamente a descer, provoca cenas de lágrimas e lamentos, repugnâncias de reintegrar-se na carne, que se traduzem por lamentos e comovedoras súplicas. Temos sido muitas vezes testemunhas de tais cenas. Não nos sendo possível examinar todos os fatos relacionados com o fenômeno de transe, limitar-nos-emos a citar os mais importantes, não só entre os que têm sido verificados nestes últimos anos por diversos homens de ciência, como entre os que temos, por nossa parte, observado. Figuram em primeiro plano as manifestações devidas à mediunidade da Sra. Piper. Essa senhora esteve muito tempo ligada, por contrato, à Sociedade de Investigações Psíquicas, de que já temos falado, e que possui uma seção em Londres e outra em Nova York. A Sra. Piper foi o agente principal das experiências levadas a efeito nesses centros por sábios como os professores Lodge, Myers, Hodgson, W. James, Hyslop e outros. Todos pertencentes a universidades inglesas ou americanas, e que são, de certo, os homens mais competentes que podem ser ainda citados em matéria de psiquismo. O estudo de suas faculdades constituiu o objetivo de numerosas sessões, cujos resultados foram consignados nos Proceedings, boletins da sociedade supramencionada. Esses documentos formam um volume de 650 páginas, constituindo o tomo 16 dos Proceedings. Um resumo dele foi publicado em francês. A Sra. Piper, os experimentadores o atestam, goza de excelente saúde. Não há em sua família nenhuma tara hereditária. Só 2 vezes no curso das experiências, em 1893 e 1895, esteve enferma. Em ambas, suas faculdades mediúnicas declinaram, e não foi possível obter boas comunicações. A Sra. Piper foi objeto de constante e minuciosa vigilância. Policiais lhe acompanhavam os passos e observavam-lhes os menores atos. Tomaram-se todas as providências para descobrir a fonte em que ela poderia colher informações. Durante sua permanência na Inglaterra, em casa dos professores Myers e Lodge, ela ficou insulada,
privada de toda relação estranha. Suas malas foram revistadas, suas cartas abertas a pedido seu. Nada se encontrou de suspeito. Ao contrário, quanto mais rigorosa era a vigilância, maior caráter de certeza revestiam as manifestações obtidas. Durante o transe, ela se conserva indiferente à dor, e os globos dos olhos se lhes reviram nas órbitas. Fala ou escreve, e a voz muda a cada espírito. Todas as perguntas feitas são breves, e ela nunca sabe quem as formula, porque os visitantes são introduzidos durante o seu sono e uniformemente designados sob o nome do Sr. Smith. Alguns levam a precaução ao ponto de vir de carruagem, tendo o rosto coberto com uma máscara. Um testemunho, primeiro que todos, nos deve prender a atenção. É o do Dr. Richard Hodgson, vice-presidente da Sociedade de Investigações Psíquicas. É porque tá só a sigla aqui. Na América. Que abordou o estudo do fenômeno espírita como crítico severo e meticuloso. Foi ele quem estudou os fatos extraordinários atribuídos à senhora Blavatsky e concluiu pelo embuste. Pôs em evidência as fraudes inconscientes de Eusápia Palladino e mostrou-se durante anos um implacável adversário da mediunidade. Aqui está o que ele declarou nos Proceedings. Há 12 anos que estudo a mediunidade da Sra. Piper. Ao começo, uma só coisa desejava: descobrir nela a fraude e o embuste. Entrei em sua casa profundamente materialista, com o fim de a desmascarar. Hoje, digo simplesmente, creio. A demonstração me foi feita por modo a tirar-me até a possibilidade de uma dúvida. Para transformar a esse ponto a opinião de um homem tão prevenido como o Dr. Hodgson, foram precisos fatos bem eloquentes. O mais significativo é a manifestação espontânea de seu amigo George Pelham, aliás, Pelham, homem de letras, falecido havia alguns meses e que a médium não podia conhecer. A identidade do defunto foi estabelecida de modo muito positivo no curso de numerosos diálogos. O Dr. Hodgson trouxe à presença da médium adormecida todos os antigos amigos que G. Pelham que pôde encontrar, cerca de uns 30. O espírito os reconhecia todos, logo à chegada, e os acolhia com ditos imprevistos. Não somente os chamava por seus nomes, como lhes falava no mesmo tom familiar, usando das expressões habituais de que se servia com cada um deles, segundo o grau de intimidade que os ligava na terra. E isso sem a menor hesitação da parte da médium, antes com a máxima espontaneidade. A todos fornecia as mais minuciosas provas de identidade. Um deles, o professor Newbold, propôs a Pelham uma tradução do grego, língua que ele conhecia, mas que a Sra. Piper ignorava absolutamente. O espírito traduziu com exatidão, acompanhando o texto literal grego. Durante a primeira fase das experiências, o médium é influenciado, dirigido, fiscalizado, segundo a expressão americana, por espíritos pouco adiantados. Um certo Finuit responde de modo incoerente às perguntas formuladas e torna-se necessária toda a paciência anglo-saxônia para acompanhar o desenvolvimento do fenômeno durante anos, através do labirinto de suas divagações. É provável que investigadores franceses não tivessem tido essa perseverança e houvessem perdido todo o benefício das concludentes manifestações que sucederam a esse período confuso. Com G. Pelham, as comunicações se tornam mais claras, mas, no correr do tempo, sente-se a falta de direção competente. Finuit e Pelham não são espíritos que tenham bastante força nem aptidões para manterem o transe em grau profundo e impedirem a personalidade do sensitivo de imiscuir-se algumas vezes nos fenômenos e os perturbar. Estimulada por influências contrárias, a médium se esgota rapidamente. A máquina, conforme a expressão dos guias, se deteriora. As manifestações se tornam de novo confusas. Evoca-se o espírito Staton Moses, autor do
dos ensinos espiritualistas, há pouco restituído à vida do espaço. E trava-se com ele controvérsia sobre um ponto de doutrina. O escritor inglês afirmava em seu livro que os espíritos atrasados conservam no outro mundo suas paixões e apetites terrestres, e ainda os procuram satisfazer. Essa teoria desagrada em extremo ao professor Newbold, que pede a Staton Moses que se retrate. Este acede imediatamente, e suas explicações são deploráveis. Certos escritores, comentando esse fato, acreditaram dele poder tirar conclusões desfavoráveis à filosofia espírita. As condições em que Staton Moses se pronunciou nos parecem suspeitas. A médium funcionava mal. O espírito não pôde sobre ela firmar seu império, nem mesmo chegou a provar sua identidade. Talvez não houvesse afinidade suficiente entre seu organismo fluídico e o da Sra. Piper. É essa uma dificuldade que os críticos não tomam bastante em consideração. Por seu lado, o professor Newbold, com sua opinião muito arraigada, teria exercido ação sugestiva sobre o sensitivo. De resto, aí estão os fatos, aos milhares, para demonstrar a inanidade dessa teoria muito cômoda, dessa opinião de que a morte bastaria para nos desembaraçar de nossos vícios. O espírito, na realidade, conserva-se o mesmo que se fez durante a vida terrestre. As necessidades procedem do corpo e com eles se extinguem. Os desejos e as paixões são do espírito e o acompanham. Quase todos os fenômenos das casas mal-assombradas são produzidos por espíritos atrasados que vêm satisfazer, post-mortem, rancores nascidos aqui na Terra, de males ou de prejuízos causados por certas famílias, que assim se tornam presa de nefastas influências. O mesmo se dá em todos os fatos de obsessão e em certos casos de loucura. Todos os observadores de longa data o sabem. A sensualidade e a avareza subsistem nas almas inferiores. Os fenômenos produzidos por espíritos incubos e súcubos não são imaginários e assentam em testemunhos formais. É fácil negar, seria preferível observar e curar. A manifestação efêmera de Staton Moses e a discussão de seus ensaios sugeriram aos experimentadores a ideia de evocar os espíritos que os haviam ditado, espíritos superiores, designados nessa obra sob os nomes de Imperador, Hector, Doctor e Prudence. Esses acudiram ao chamado e imediatamente o aspecto das sessões mudou. Sentiu-se que ação nova e combinada se exercia sob a direção de alta inteligência. Cessam as incoerências, as obscuridades, os erros se dissipam. As explicações se tornam claras, as provas abundantes. As últimas dúvidas dos experimentadores se desvanecem. O médium é objeto de cuidados fluídicos assíduos. A máquina, reparada, funciona daí em diante com precisão. Hector é especialmente proposto à sua guarda e afasta os intrusos, os espíritos levianos. Todas as manifestações têm que se submeter à sua fiscalização. É ele quem se encarregará de transmitir as comunicações úteis, as respostas às perguntas formuladas. Imperator começa sempre por uma prece. Quando fala pela boca da Sra. Piper, sua voz é grave, imponente, impressiona e comove. Suas vibrações provocam o recolhimento, restabelecem a harmonia nos pensamentos dos consultantes. Isso vem confirmar o que tantas vezes notamos em nosso longo tirocínio de experimentador. Quando se empreende o estudo dos fenômenos, como diletante, sem nenhum cuidado pelas condições psíquicas a preencher, raramente se obtém resultados perfeitos e satisfatórios. Nas sessões que eu dirigia, de acordo com um método rigoroso, desde que a unidade e elevação dos pensamentos cessam entre os assistentes, desde que o recolhimento era interrompido por conversas ou discussões inoportunas e surgiam divergências de opinião, logo as manifestações diminuíam de valor e intensidade. Espíritos inferiores se intrometiam e, sob sua influência, as faculdades dos médiuns se perturbavam, não produzindo mais que imperfeitíssimos resultados. Era preciso um enérgico esforço de reação interior
e obter a intervenção das potências invisíveis para restabelecer o curso regular das manifestações. Na experiência espírita, não esqueçamos, os resultados dependem da proteção oculta que podemos obter e, sobretudo, da extensão e eficácia dessa proteção. Ora, esta só se pode exercer no limite em que a tornemos possível, colocando-nos em estado moral e mental de harmonia que facilite a ação dos espíritos adiantados. Sem afinidade de pensamento e de sentimento, sem comunhão entre si, não podem as almas comunicar-se senão confusa e acidentalmente. Eis aí a lei suprema e a suprema ciência das manifestações. Que valem as críticas dos teóricos fantasiadas diante da lição dos fatos? Os que só veem no espiritismo uma ciência semelhante às outras ciências hão de, forçosamente, chegar a reconhecer a insuficiência de suas concepções, desde que, passando da teoria à prática, verifiquem o mau resultado de seus esforços, ou pelo menos a indigência dos resultados obtidos. Outro notável investigador, tão perspicaz quão escrupuloso, cujo testemunho não podemos deixar de esquecimento, é o professor Hyslop, da Universidade de Columbia, em Nova York. Esse sábio entregou-se a demorada pesquisa sobre a mediunidade da Sra. Piper, da qual resulta que os fenômenos obtidos não se poderiam explicar nem pela telepatia, nem pela leitura de pensamento. O professor formulou 200 perguntas dirigidas ao espírito de seu falecido pai, por intermédio do Dr. Hodgson. Enquanto este falava, J. Hyslop, disfarçado com uma máscara e colocado por trás da médium, não proferia uma só palavra. Nessas condições, a Sra. Piper não podia ler no cérebro do interrogante respostas que este ignorava, porque o professor tivera o cuidado de escolher assuntos de caráter inteiramente íntimo, ignorados por todos. Assim se pôde verificar, depois de longas e laborosas investigações, que das 205 respostas obtidas, 152 eram perfeitamente exatas e 16 inexatas. 37 ficaram em dúvida, porque não puderam ser averiguadas. Essa verificação exigiu numerosas viagens através dos Estados Unidos a fim de serem reconstituídas minuciosamente certas particularidades da história da família Hyslop, a que se referiam as perguntas. Todas essas respostas são admiráveis por sua clareza e precisão. Nelas, a personalidade dos manifestantes, suas ideias, suas expressões familiares, se patenteiam com tamanha fidelidade que impõem fatalmente aos observadores a convicção. O professor Hyslop, abrindo mão de toda desconfiança, conversa, pelo órgão da Sra. Piper em transe e sob a vigilância de Hector, com seu pai desencarnado, com tanta facilidade como se ele estivesse vivo. Nós nos compreendíamos por meias palavras, diz ele, como uma conversação ordinária. Além disso, pôde o Sr. Hyslop, em diálogos animados e cheios de incidentes, conversar com alguns de seus tios e primos falecidos, com seu irmão Carlos, morto quando ele tinha 4 anos, com suas irmãs Ana e Elisa, e de todos obteve respostas satisfatórias, cuja enumeração enche centenas de páginas de seu relatório publicado no Harper's Magazine, depois nos Proceedings. Tomo 16. Aí se encontram reunidos, em quantidade considerável, fatos miúdos, incidentes da vida de família esquecidos pelo professor e, após exame, reconhecidos verdadeiros. Eram precisas, às vezes, semanas inteiras de pesquisas para os averiguar, e encontrava-se então algum parente afastado que lhes atestava a realidade. Os resultados eram quase sempre conformes ao dizer dos espíritos. Sobre as provas colhidas, diz o professor, para o leitor estranho, a narrativa de uma sessão não pode produzir a convicção que se apodera do parente ou do amigo que torna a encontrar, depois de longo tempo, os hábitos de linguagem, as construções de frases, as expressões pitorescas, a maneira de discutir, tão bem conhecidas e que caracterizavam de modo inconfundível aquele com quem outrora convivera. Vêm depois característicos novos, desconhecidos e de profunda originalidade. Por exemplo, em que subconsciente teria podido a Sra. Piper achar essas personagens,
Imperator, Hector, G. Pelham e etc., com seus modos de intervenção tão justos e apropriados a cada incidente sem que jamais seus caracteres se confundam. A todo instante, Imperator revela seu caráter cheio de dignidade e suas tendências imperiosas, que tão bem justificam seu pseudônimo, enquanto Hector encaminha as conversações e Pelham resolve as dúvidas e retifica os erros quanto aos fatos e, sobretudo, às pessoas e às relações entre elas e os consultantes. A telepatia, acrescenta o professor, não pode melhormente explicar essas revelações. Os próprios erros, em sua opinião, contribuem para excluir a possibilidade dessa hipótese, porque diversas vezes os espíritos se enganaram em pontos que ele, Hyslop, conhecia perfeitamente, e sobre os quais a médium tinha toda a facilidade de informar-se, e conclui nestes termos: considerando o problema com imparcialidade, outra explicação não há, senão a intervenção dos mortos. Bom, pessoal, o capítulo 19 não acabou ainda, mas, como ele é bem comprido, eu vou fazer essa pausa aqui na metade, e aí eu volto no próximo vídeo com a finalização desse capítulo, tá? Então, fica ligado para a parte 2 e em seguida a gente continua com os próximos capítulos, para não ficar muito cansativo, né? Bom, gratidão então pela sua presença aqui, por você estar acompanhando. Fico curiosa para saber o que você pensa sobre essas coisas que a gente lê, o que você acha. Eu acho muito interessante ver, acompanhar como acontecia essa investigação. Quais eram os procedimentos, como eles chegavam às conclusões, qual era a metodologia que eles usavam, né? Esse pormenor do dia a dia da investigação deles, para mim é muito interessante, porque eu trabalho na área da ciência, eu sou pesquisadora. Então, acompanhar essas coisas, ler e perceber o pensamento científico deles, a tentativa, né, de realmente procurar o embuste, isso é bem interessante. Então, enfim, eu fico animada na leitura, mas eu espero que você encontre coisas que também te deixem animada ou animado, que te instiguem, que façam você ter vontade de continuar essa história, né? Não deixa de ser uma história, apesar de ser um livro de estudo. É um livro de história também, né? Um pouco do espiritismo, de como que aconteciam as coisas. Enfim, gratidão, obrigada por estar aqui. E caso você ainda não tenha se inscrito no canal, fica à vontade para poder receber também mais facilmente os próximos capítulos no seu feed. E se você aproveitou alguma coisa desse capítulo, dessa leitura, deixa o seu gostei também. E se você tiver alguma sugestão, enfim, alguma coisa que você acha que pode melhorar, fica super à vontade. Gratidão e até a próxima!